Nossa vida. Às vezes a gente fala isso para as pessoas que não são evangélicas, né? Olha, Deus tem um plano na sua vida, mas Deus tem um plano na sua vida também, na minha vida. Um plano para que nós possamos desenvolver as nossas ações enquanto igreja do Senhor aqui na terra, bem específico, bem personalizado e bem definido. Eu queria que os irmãos lessem comigo o texto de Efésios, capítulo 4, versículos 11 e 12, no qual nós vamos, nesta manhã, basear a nossa fala. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É um texto muito simples de ser entendido. Eu não preciso de muita coisa para entender o que está escrito nesse texto que nós acabamos de ler. E por conta disso eu quero começar minha mensagem nessa manhã fazendo uma afirmação, trazendo uma premissa que é muito importante para nós. A Igreja de Cristo é um celeiro de dons. Preste atenção. A Igreja de Cristo é um celeiro de dons. E isso é verdade. Nos principais textos sobre dons na Bíblia, o contexto sempre é a igreja como corpo de Cristo. Esse é o contexto. Sempre que se fala em dons, o contexto é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo que pertence ao Senhor Jesus. E nós sabemos disso. E nós pertencemos a Ele. Aliás, nós pertencemos a Ele duas vezes, né? Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Nós pertencemos a Ele por criação e por recriação. No primeiro nascimento, na criação, nos tornamos parte da família humana, criada pelo Todo-Poderoso, e sendo, portanto, dele propriedade exclusiva. Salmo 24, versículo 1, que diz assim: do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Então nós percebemos, nós pertencemos ao Senhor por criação, mas também por recriação. Esse é o segundo nascimento. Nós nos tornamos membros da família de Deus mediante a regeneração que há em Cristo Jesus. Paulo, falando aos Efésios, no capítulo 2, no versículo 19, ele diz o seguinte: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Pertencemos a Deus duas vezes. É como se fosse a primeira vez e a segunda vez, consolidando, homologando aquilo de uma vez por todas. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4, a Bíblia vem nos ensinar que Deus deseja que todos os homens façam parte de sua família. Esse é o desejo de Deus. E os dons foram dados para a igreja, para que os membros desta igreja, que somos nós, possam edificar a sua igreja, fazendo com que cada vez mais pessoas possam se aproximar da igreja de Cristo. E deixa eu explicar uma coisa: o objetivo de Deus não é encher uma instituição humana, não é esse. Às vezes a gente pensa, como algumas pessoas pensam, que a questão da religião é uma guerra, né? Uma guerra santa, por assim dizer,
onde um grupo religioso debate com outro grupo religioso, preocupado com estatísticas, preocupados com a sua própria ortodoxia, com a sua própria forma de ver. Mas não, o que Deus quer, acima de tudo, é que a sua família cresça. Que nós possamos crescer enquanto filhos de Deus, no sentido de ofertar ao mundo a paz que ele precisa ter e que só vai alcançar em Cristo Jesus. A salvação que ele precisa ter e que só alcança também em Cristo Jesus. Timóteo diz assim: por isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus não quer que ninguém seja excluído desse processo. Mas para que esse processo se consolide, segundo a nossa fé, segundo aquilo que nós acreditamos e pensamos, é necessário que as pessoas se dobrem a Jesus Cristo. Existe um relacionamento entre dons e a igreja de Cristo, os quais precisamos entender, para que nós possamos cumprir com maestria, cumprir de uma forma correta o nosso papel nesta grande e maravilhosa família de Deus. Precisamos entender, irmãos, isso tem que ficar definido no nosso coração e na nossa vida, que nós não estamos aqui à toa. Nós não estamos aqui à toa. Deus tem propósitos bem definidos para a vida de cada um de nós, nesta grande e divina família, a qual nós fazemos parte. Nós fomos chamados para servir, nós fomos chamados para ministrar, para viver como mordomos e administradores das bênçãos de Deus sobre os homens. Nós precisamos saber disso e precisamos levar isso a sério. Assim como nós mesmos fomos alcançados em algum tempo da nossa vida por homens e mulheres que ministraram em nossa vida, Deus deseja que ministremos também na vida de outras pessoas, a fim de que essas outras pessoas também possam se aproximar de Deus. E isso nós faremos utilizando os dons que pertencem à família de Cristo, à igreja do Senhor, e que procedem de Deus, com a finalidade única e exclusiva da edificação do corpo de Cristo. Isso precisa ficar claro. Os dons, eles têm como propósito a edificação do corpo de Cristo. E é por isso que eu estou falando. Eu quero que você já vá se preparando, porque 2021 nós vamos chegar junto nesse sentido. Nós vamos dedicar todo o nosso fôlego aqui nesta igreja, para que cada um possa se descobrir dentro desse projeto de Deus, que aqui é a primeira igreja batista em Medeiros Neto, para que nós possamos servir ao Senhor através da igreja, na comunidade, com os dons, talentos e habilidades que nós possuímos, que nos foram concedidos pela graça de Jesus. Por isso eu quero introduzir esse assunto, falar sobre ele e trazer hoje, neste dia 15 de novembro, dia de eleições municipais, pelo menos 5 verdades básicas que nós precisamos saber sobre os dons. Nós vamos precisar descobrir os nossos dons, nós vamos precisar utilizar os nossos dons. Os dons, eles são preciosos, mas existem coisas que nós precisamos saber a respeito dos dons e que eu quero compartilhar nesta manhã. A primeira verdade que eu quero falar para você nesta manhã de domingo é que os dons são a demonstração efetiva e verdadeira da soberana graça de Deus ministrada aos homens. Vou repetir. Os dons espirituais são demonstrações efetivas e verdadeiras da soberana graça de Deus ministrada a nós, os homens, e óbvio, as mulheres também. Nosso soberano Deus,
graciosamente escolheu outorgar de uma forma sobrenatural a cada um de nós dons espirituais que nos capacite a sermos membros significativos do corpo de Cristo para servi-lo de forma eficaz. Todos nós. Não tem um único membro do corpo de Cristo que não tenha dons. Todos nós os temos. Todos nós precisamos descobrir quais são os nossos dons. Na igreja ninguém foi chamado para ficar quietinho num canto, observando, sentadinho, sem se envolver com nada. Todos nós temos dons e Deus nos chamou e nos deu os dons a fim de que eles sejam utilizados para esse grande movimento espiritual que a igreja do Senhor faz no contexto em que vivemos. Deus nos chamou para isso. Nunca esqueça, Deus nos chamou para movimentarmos o mundo. E o que é um dom, afinal? Às vezes a gente fala em dom e existem muitas divergências a respeito disso. Eu quero então pensar aqui, segundo a conceituação de dois teólogos que são contemporâneos, para a gente poder entender. O primeiro é Peter Wagner, que ele diz o seguinte: um dom espiritual é um atributo especial dado pelo Espírito Santo a todo membro, preste atenção, a todo membro do corpo de Cristo, de acordo com a graça de Deus, para o uso dentro do contexto do corpo, em todo o contexto onde nós estamos, em todos os lugares, aqui entre nós e para o lado de fora. O Wayne Grudem, ele também tem uma definição que é interessante. Ele fala assim que dom é qualquer habilidade que é delegada pelo Espírito Santo e usada em qualquer ministério da igreja. Então aqui você começa a ver que o dom, ele está presente na vida de todo mundo, ele procede do Espírito Santo de Deus, ele precisa ser usado na igreja, para o bem de todo o contexto da igreja, em qualquer área, em qualquer ministério da igreja. Todos os ministérios da igreja, eles são e devem ser direcionados pelos dons. É por isso que a gente quer descobrir os dons no ano 2021. É por isso que a gente quer, fazendo teste de dons, inclusive, fazendo molde do servo. Eu não sei se essa igreja já em algum momento da sua história passou por um processo como esse, muito embora o processo que nós vamos fazer agora já é um processo bem atualizado, diferente daquele processo da igreja de Rick Warren, né? Igreja com propósitos, e nós temos algo que é bem atualizado e que vai nos trazer um bom entendimento a respeito disso. Preste atenção no que eu vou te dizer agora. O que Deus espera que nós façamos, Deus vai nos capacitar para aquilo. Tudo aquilo que Deus espera que nós façamos, Ele vai nos dar a capacidade. E por isso, nós precisamos descobrir quais são os nossos dons e despertá-lo dentro de nós. Muitas vezes nós não despertamos os dons que existem em nós. Muitas vezes nós os guardamos. Quando Paulo está orientando Timóteo, que era um jovem tímido, introvertido, a assumir o seu papel no corpo de Cristo, ele diz o seguinte a Timóteo, está lá na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 14: não desprezes o dom que há em ti. Não desprezes o dom que há em ti. E na sequência, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6, orienta novamente o jovem pastor a despertar esse dom. Ele diz: por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você mediante a imposição de minhas mãos. Não desprezar os dons que Deus nos deu. Até porque, irmão e querida irmã, falar uma coisa para você que é muito séria. Nós vamos ter que prestar conta destes dons a Deus, do que fizemos com esses dons. Por essa razão eu torno a lembrar
diz Paulo a Timóteo, que mantenha viva a chama do dom de Deus, e isso é o que deve acontecer conosco também, mantermos vivo no nosso coração a chama do dom de Deus. Nós precisamos, tal como Timóteo, despertar o dom que existe em nós, e em nome de Jesus Cristo não sermos negligentes. Na minha vida eu descobri alguns dons que vieram dos céus, desde o momento em que eu me converti. Assim que me converti, há 32 anos atrás, eu comecei a perceber os dons que Deus me deu e tenho procurado desenvolvê-los e tenho procurado utilizá-los, porque eu sei e não tenho dúvida que esses dons são manifestações da graça de Deus. E por conta disso eu preciso usá-los de uma maneira efetiva, de uma maneira decisiva. E essa é a orientação desse pastor para esta igreja. E você que está nos assistindo também, apesar mesmo que não seja membro desta igreja, esta é uma orientação pastoral para você. Não despreze os dons que o Senhor colocou na nossa vida. E os dons não são frutos da nossa própria capacidade, mas da misericórdia do Senhor, que nos capacita para fazermos aquilo que Ele mesmo deseja que nós façamos. Segundo lugar, eu quero que você saiba que os dons são distribuídos segundo a vontade soberana e divina do Espírito Santo de Deus. Os dons, eles são distribuídos segundo a vontade soberana e divina do Espírito Santo de Deus. O agente exclusivo de Deus, só existe um, que tem a competência de distribuir os dons, é o Espírito Santo de Deus. Saiba disso. E desde a nossa concepção, eu acredito que Ele já imprimiu o potencial desses dons no nosso próprio DNA. Já estava impresso, até por conta da presciência de Deus. É óbvio que Deus sabia exatamente quem seríamos e de que forma poderíamos viver, né, nessa relação que estabelecemos com Cristo, e que Deus também na sua presciência sabia que estabeleceríamos. Então, quando nós recebemos a Cristo, este potencial que está impresso no nosso DNA, ele é transformado efetivamente em dons espirituais, que vão servir para a edificação deste corpo que vivemos. No momento apropriado da necessidade, ele se revela em nós, e estes dons então podem ser usados para a glória de Deus. Eu acredito sinceramente que este é o processo que Deus mesmo estabeleceu para a nossa vida. O Espírito Santo, portanto, é soberano na distribuição desses dons. Não é o homem que escolhe, eu quero ter tal dom. Não é o homem que escolhe, mas ele recebe segundo a vontade de Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, que nos diz o seguinte: mas um só e o mesmo Espírito operam todas as coisas, distribuindo a cada um, conforme Ele quer. É Deus quem escolhe os dons que nós teremos e distribui a cada um de nós. Segundo o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 4 a 5, há diversidades de dons. E nessa analogia do corpo humano, eu já falei isso aqui outras vezes, eu adoro essa analogia do corpo humano para pensar a igreja, porque essa analogia do corpo humano, ela é tremenda. Nessa analogia nós podemos aprender algo interessante sobre os dons e suas aplicações. Primeiro, que não existem dons que sejam inúteis, porque não existe no corpo humano nenhum órgão, nenhum membro que seja inútil. Cada membro no corpo, cada órgão no corpo tem o seu valor. E se há uma analogia do corpo com a igreja, certamente nessa analogia se aplica este princípio também.
Somos o que somos e temos o que temos com finalidades específicas e definidas por Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita para alcançarmos os objetivos de Deus que Ele tem para a vida da igreja. A obediência a Ele, portanto, é a chave para a eficácia, para o sucesso do crente. Isso de maneira individual e coletiva no corpo de Cristo. E os dons, essa é uma outra verdade que eu vejo na analogia, eles trabalham em sintonia. Assim como os membros do corpo trabalham em sintonia. Por exemplo, para que uma mão exerça o seu papel, ela precisa do antebraço, que por sua vez precisa do braço, que necessariamente vai usar o ombro e assim sucessivamente. Nós nos integramos uns aos outros como o corpo de Deus, como o corpo de Cristo. E nós precisamos um dos outros. No corpo de igreja de Cristo, a igreja funciona exatamente como no corpo humano. Os membros interligados com a mesma função. Fazer com que o corpo funcione de maneira efetiva. As funções do corpo funcionam melhor quando trabalhamos em equipe. As funções da igreja também, né? Os membros do corpo precisam trabalhar em equipe e nós, como membros do corpo de Cristo, precisamos também trabalhar em equipe. Dessa forma, nós estamos cumprindo o papel para o qual Deus nos reservou. Terceiro lugar, os dons são dados aos homens individualmente. Preste atenção nisso. Os dons espirituais são para pessoas. São para personagens, máquinas, instrumentos, organizações. Não podem e não recebem dons. Quem recebe dom são os membros individuais, pessoas como eu, pessoas como você. A vontade de Deus é que cada um de seus filhos faça a obra no ministério para a qual foi capacitado. Então a igreja, enquanto organização, ela não recebe um dom, a união feminina não tem um dom. Os homens batistas não têm um dom, mas os homens que estão na instituição Homens Batistas, sim. As mulheres que estão na união missionária, sim. As pessoas que estão na igreja de Cristo, sim. Deus capacita todos nós e cada um de nós para servir-nos, dando-nos dons espirituais para cada ministério. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que diz assim: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Desse jeito. Agora eu tenho que te dizer uma coisa. Isso é importante que eu vou te dizer agora. Ter um dom não é sinal de maturidade. Preste atenção. Dom não é sinal de maturidade. Existem muitos crentes imaturos que possuem dons. O fato de ter um dom não garante que essa pessoa seja uma pessoa madura. Por exemplo, o caso da igreja em Corinto, né? E quando você lê a primeira carta de Paulo aos Coríntios, você vê, por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 7, que eles eram abundantes em dons. E aí na sequência, no mesmo capítulo, ou melhor, no capítulo 3, no versículo 1, você vê que eles eram carnais. Eles não tinham maturidade nenhuma. A maturidade não vem por você ter um dom, mas pela sua caminhada, pela caminhada diária com Cristo, na plenitude do Espírito. É o que diz João em sua primeira epístola, no capítulo 2, no versículo 6, que diz assim: aquele que diz estar nele também deve andar como ele andou. Não adianta você ter todos os dons e não ter maturidade espiritual, não andar como Jesus Cristo,
deseja que nós andemos. Outra coisa, manifestação de dons, isso é importante para nós. Tem muita gente que está equivocado com relação a isso. Manifestação de dons não significa espiritualidade. Presta atenção. A espiritualidade de um crente não se caracteriza por ele ter determinados dons, ter este ou aquele dom. A vida espiritual se manifesta assim pelo fruto do Espírito, aquele que nós vemos em Gálatas no capítulo 5, dos versículos 16 e 22 a 25. Ali sim é espiritualidade. Crente maduro é aquele que se assemelha a Cristo no caráter, na linguagem, no comportamento, no dia a dia, nas ações. Não adianta ter todos os dons do Espírito se a pessoa não anda conforme Cristo deseja que andemos. Crente maduro, então, é aquele que se assemelha a Cristo, aquele que busca ser igual a Cristo. A quarta coisa que quero te falar: os dons, muito embora utilizados por você, preste atenção nisso, quem tem o dom é você, é utilizado por você, mas ele não pertence a você, ele pertence ao corpo de Cristo. Amém? Entendeu isso? Você tem o dom, mas ele não pertence a você, ele pertence ao corpo de Cristo, porque é o corpo de Cristo que tem a custódia dos dons do Espírito. É o corpo de Cristo que tem essa custódia. Numa comparação humana, só para entendermos, é como se nós fôssemos aquilo que na justiça se chama de fiel depositário. O que é um fiel depositário? É alguém que recebe algo para poder ficar com ele durante um tempo, mesmo sem lhe pertencer, né? Para utilização, mas que não lhe pertence. É mais ou menos isso, só para nós podermos entender. Nós usamos os dons, mas não são, absolutamente não são, exclusivamente nossos. Eles são outorgados aos membros da igreja para a obra do ministério, mas pertencem à igreja para a sua edificação. 1 Coríntios 14, versículo 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. Não é para edificação pessoal, é para a edificação do corpo de Cristo. E por último, nós precisamos saber que os dons podem ser fraudados por Satanás. Você sabia disso? Os dons podem ser fraudados por Satanás e nós precisamos estar atentos quanto a isso. O diabo também faz tentativas para usar os nossos dons espirituais em proveito da sua própria obra. E nós precisamos estar atentos. A estratégia principal de Satanás é confundir os crentes ou criar conflitos na igreja. Você quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo prático para você entender isso. Em determinada igreja onde os dons se manifestam, alguém acha que é mais espiritual do que os demais por causa do dom que ele tem. E por causa disso ele se torna uma pessoa arrogante, uma pessoa prepotente, uma pessoa mal educada, uma pessoa que não respeita as outras pessoas. O diabo está fazendo com que aquela pessoa use o dom que ela recebeu de Deus, muitas vezes, mas para criar um conflito. E esse conflito é a ação do diabo, é uma estratégia do diabo para poder confundir a cabeça dos crentes. Ele trará para a igreja pessoas que sejam atraentes e que tenham dons latentes, mas que acabam pervertendo a bondade e os dons de Deus que estão neles. Isso vai acontecer e nós precisamos estar atentos para que não aconteça. Essas pessoas que vêm com esses objetivos trazidos pelo diabo procuram exercer influência, se estabelecer em posições de controle e desviar a igreja da direção do Espírito Santo de Deus. É o caso daquela pessoa que é muito eloquente, tem o dom da eloquência,
mas que só vive querendo conduzir a igreja na direção contrária àquilo que Deus estabeleceu para ela. Criam confusão, rompem e impedem a comunhão e esvaziam a igreja do seu poder. Satanás, queridos, é um grande enganador. E mesmo quando nos referimos a dons, nós precisamos estar atentos às suas ações. É Paulo quem escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, versículos 13 a 15, o seguinte: pois os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. E não é muito, pois os que também os seus ministros se disfarçam em ministros de justiças. Muitos falsos profetas. Nós vemos isso nos dias de hoje. Às vezes eu já ouvi algumas pessoas dizer: pastor, fulano de tal tem um ministério tão absurdo, mas ele prega tão bem. Eu já ouvi isso. O fato dele pregar tão bem não quer dizer que ele esteja usando o dom que ele recebeu de Deus para a edificação da igreja. Às vezes ele está preocupado consigo mesmo, a edificação de sua própria vida. Ele não está preocupado com as finanças da igreja, o crescimento da igreja, está preocupado com as suas próprias finanças, o seu crescimento pessoal e daí por diante. Muitos são os falsos profetas, que movidos pelos seus próprios interesses, têm lutado de forma consciente ou até mesmo inconscientemente contra a igreja do Senhor. São muitos os que estão provocando divisões e dissensões na igreja de Cristo, mas eles com toda certeza terão a sua recompensa no dia apropriado. É o que nos garante Mateus capítulo 7, versículos 22 e 23, que diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em seu nome? Em seu nome não expulsamos demônios? Em seu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Forte, fortíssimo. E é necessário que nós estejamos atentos para isso. Você já descobriu qual é o seu dom? Já sabe qual é o seu papel no corpo de Cristo? Nós precisamos descobri-lo. E para isso é necessário que você busque no Senhor a direção. Que Deus aplique à nossa vida a sua palavra, que Deus aplique no nosso coração e na nossa mente o entendimento sobre a sua palavra, e que nós possamos, em nome de Jesus Cristo, viver para a glória de Deus. Amém? Eu quero desafiar essa igreja a orar incessantemente para que o ano de 2021 seja um ano de descobertas, para a glória de Deus. Vamos orar e encerrar o nosso culto e partir para a nossa escola. São 9h13, mas nós colocamos no grupo. Hoje a EBD pode se estender até 10h30. Ok, irmão Nilson? Cadê ele? Viu? Até 10h30 hoje, porque nós não vamos ter o culto à noite, então nós poderemos dar essa estendidinha, e eu quis trazer essa mensagem um pouco mais robusta agora de manhã, senão teria que trazer uma mensagem menor, né? E à noite nós não teríamos mais um alimento, ok? Vamos orar? Ó Deus, no nome de Jesus, nos conduza nesta manhã, aplica no nosso coração o entendimento da Tua palavra, e agora que possamos aprender na escola bíblica dominical para a glória do nome do Senhor. Dá-nos paz, graça e misericórdia e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém.